Eleições 2022, na Meridional FM. Olá, estamos de volta com mais uma sabatina, mais uma entrevista com os candidatos a deputados estaduais, federais e também para o Senado e o Governo do Estado aqui do Mato Grosso, uma iniciativa da Rádio Meridional para apresentar os candidatos aqui de Sinop, da nossa região, a você, eleitor, para que você possa, no dia em outubro, poder escolher com consciência, conhecendo as propostas, os posicionamentos de cada candidato. Bom, delegado Sérgio é o nosso entrevistado de hoje aqui na nossa sabatina. Delegado, bem-vindo à nossa programação, é um prazer recebê-lo aqui, uma honra. Bom dia, é um prazer estar com vocês, estar com a Meridional, sempre ouço também, é claro que assim, eu tenho alguns programas que eu tenho mais facilidade de ouvir, e eu assisto bastante, ouço bastante, muito da Cleusa, né? Então é sempre um prazer estar com vocês e poder falar dos nossos projetos, das nossas ideias e sobre tudo aquilo que a gente planeja como deputado estadual, caso tenha a honra da população me escolher como deputado. Muito bem, eu quero lembrar que todos os candidatos, tanto a estadual quanto a federal, vão responder os mesmos questionamentos com tempo livre de resposta para cada um. As perguntas são as mesmas, tá bom? Eu vou começar perguntando então ao delegado Sérgio para falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho de si e por que o senhor se sente preparado a assumir o cargo de deputado estadual, caso seja eleito. Delegado. Bom dia, então eu quero falar com vocês sobre todos os nossos projetos. Sou delegado de polícia aqui no norte do estado há 15 anos, faremos 16 anos de delegado de polícia em breve. 6 desses anos eu passei ali presidindo a delegacia de Colíder, respondendo pela delegacia de Terra Nova, Marcelândia, Itaúba, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Nova Canaã, e respondi ao todo por 10 municípios. Sou formado em Direito e tenho 15 anos de experiência no setor público. O que motiva um delegado de polícia a se candidatar a deputado estadual, a deputado federal, é entender que nesses 15 anos de polícia, a nossa experiência é muito importante para estar na Assembleia Legislativa. De outro lado, também a nossa formação é muito consistente e nós temos competência para representar bem o eleitor, o mato-grossense, o sinopense. Quando eu resolvi ser candidato a deputado estadual, eu me preparei. Eu posso dizer para você o seguinte, embora as experiências de outros países, de outros estados, de outras cidades não sejam possíveis a gente visitar todas, hoje nós temos profissionais, pesquisadores que vão lá, estudam, tem pesquisador que estuda só o lixo, pesquisador que estuda a saúde, pesquisador que estuda a economia. Então essas informações estão disponíveis para todos através dos livros, artigos, conhecimento está disponível. E eu, como delegado de polícia, pude notar que, infelizmente, nos últimos 15 anos, a nossa legislação penal e a nossa governança dos recursos públicos, elas foram orientadas não para proteger o cidadão comum, aquele que acorda cedo, que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, que trabalha 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, para levar o pão de cada dia para os seus filhos. Veja, quando eu entrei na polícia há 15 anos, nós estamos aqui na rádio, digamos que seu carro está estacionado aqui no estacionamento da Rádio Meridional. Se um furtador, ele pegasse o seu carro ali, furtasse, jogasse lá na ponte do Rio Teles Pires, destruísse esse patrimônio seu, digamos que você prosperou bastante, que você tem uma Dodge Ram avaliada em R$500 mil, só para a gente dar... Esse cidadão, ele vai chegar na delegacia, mesmo que preso, mesmo que a câmera que tenha pegado ele, mesmo que ele tenha destruído seu patrimônio, ele será responsabilizado com a pena de 1 a 4 anos, mas isso não será imediato. Esse cidadão, nas primeiras 24 horas, ele chegará na delegacia, pagará uma fiança e irá embora. Quando eu entrei na polícia, também, o cidadão que cometia um crime de estupro, por exemplo, hoje parece que não, mas a cada 7 minutos, uma mulher ou uma criança, pasmem, é estuprada no Brasil. Aqui em Sinop, você papai, você mamãe, por semana, 2 mulheres ou 2 crianças, majoritariamente do sexo feminino, são estupradas por semana. Isso não vira notícia. Aí você deve estar se perguntando aí, por que isso acontece? Isso acontece porque, infelizmente, a nossa legislação penal, a nossa legislação processual penal, ela evoluiu
para proteger o criminoso, proteger aquele cidadão que comete o crime e não o cidadão que segue as leis, que trabalha. Esse criminoso ficaria, quando eu entrei na polícia, com base na lei dos crimes hediondos, 2/3 da pena ele ficaria cumprindo em regime fechado. Aí veio uma decisão do STF, decisão essa num caso de estupro, que permitiu a progressão de regime para que o estuprador tivesse direito de cumprir 1/6 da pena e progredir de regime, cumprir mais 1/6 e ser libertado. Olha, pense bem comigo. Há 2 dias atrás eu estava andando aqui pelas ruas de Sinop, ali no bairro Violetas, e conversando com uma senhora de 50 anos hoje, e ela me contou a seguinte história. Quando eu falei para ela que o estuprador hoje, ele vai ficar 1/3 apenas da pena preso, e como você não tem, olha, pense comigo, o Brasil, aqui no Sinop nós só temos o presídio do regime fechado, só fechado. O que é o regime fechado? O regime fechado, o criminoso deveria ficar sozinho na cela, no máximo com mais um cidadão. Ele não tem direito ao estudo, ele não tem direito ao trabalho. Isso são benefícios que irão ajudar caso ele tenha um bom comportamento durante essa parcela do regime que ele está sendo punido. O regime fechado é para punir. É tipo, você cometeu um crime, primeiro vem a punição. O trabalho é a remissão, a punição é para ele se arrepender do que fez. O trabalho é um benefício para... ele teve bom comportamento durante essa primeira parcela da pena, ele vai poder trabalhar dentro da penitenciária ou estudar dentro da penitenciária, e cada 3 dias que ele estudar lá, que ele fizer isso na penitenciária, é um benefício, um privilégio. Ele vai diminuir 1 dia de pena. Então ele só vai progredir para isso. Só que no Brasil, nós não temos penitenciárias, nós não temos colônia penal agrícola, não temos colônia penal industrial, então nós não temos penitenciária do regime semiaberto. O que é que nós inventamos aqui? Nós inventamos a tornozeleira eletrônica, que ela é em outros países para os crimes leves. A tornozeleira eletrônica não é para o semiaberto, ela é para crime leve. E aí nós soltamos o cara com tornozeleira. Então aquele estuprador que no começo desse diálogo que eu falei para você, ele deveria ficar 2/3 da pena, o STF decidiu que o estuprador podia progredir de regime quando a lei falava que não. Aí depois os deputados federais, através dessa influência do STF, dos tribunais e dos juízes, mudaram a legislação e disseram, não, o cara vai ter direito à progressão de regime com 1/3. Só que esse 1/3 vira 1/6 por causa da ausência da colônia penal agrícola. Então eu quero dizer para vocês que a gente precisa de ter seriedade para proteger a população. Aí as pessoas vão falar assim, mas delegado, você só quer mudar a legislação? Não, quero mudar sim. Defendo, por exemplo, que nós trabalhemos como é nos Estados Unidos. Cada estado da federação nos Estados Unidos tem o seu código penal, o seu código de processo penal. Então tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que tem pena de morte. Veja, eu defendo a prisão perpétua. E eu falo isso com uma tranquilidade muito grande. Sabe por quê? O assassino, quando ele mata o seu filho, o seu pai, o seu sobrinho, ele condena a família à ausência eterna do ente querido. Nunca mais você terá o seu filho de volta. Nunca mais você terá o seu irmão de volta. Então esse cidadão nada mais justo e nada mais proporcional que ele seja afastado da convivência familiar também e preso eternamente. Ele condenou uma família à ausência eterna, então ele ficará ausente eternamente da sua família também punindo. É a medida proporcional ao crime que ele cometeu. E eu defendo isso tanto no caso de estupro como no caso do homicídio e outros crimes. Veja, aquela senhora que eu citei aqui no começo da minha fala, ela disse pra mim hoje aos 50 anos que todas as vezes que ela vai dormir, ela foi vítima de crime sexual aos 9, e todas as vezes que ela vai dormir, que ela fecha os olhos ainda para dormir, a primeira coisa que ela se recorda é deste fato, porque ela estava dormindo quando ela foi vítima de crime sexual e o padrasto ou o estuprador violentou ela durante o sono. Ela acordou sendo vítima daquele crime. Então essa pessoa ficou traumatizada. Aos 50 ainda faz 41 anos depois ainda faz terapia. Aí isso acontece por quê?
Sabe por que isso acontece? Porque eu quero ponderar com você, sinopense, com a pessoa do Nortão. Nós nos preocupamos apenas com a eleição do presidente e do governador. Nós nos esquecemos de nos preocupar com a eleição do deputado federal e do deputado estadual e dos senadores. Mas são esses 3 cargos que farão as legislações que você, cidadão comum, terá que obedecer. Então eu digo para você, no preço do arroz tem o ICMS, quem votou foi um deputado estadual. A pena do cara que roubou você foi um deputado federal e um senador. Então se você não prestar atenção em quem você está escolhendo para representar você, você estará eternamente condenado a ser lesado. E os políticos, eles têm uma naturalidade em mentir para você, eleitor, uma naturalidade para te enganar. Muitas vezes, vou dar um exemplo, a legislação eleitoral. A legislação eleitoral, ela foi mudada nos últimos 40 não, nas últimas 2 eleições. Ao meu ver, as mudanças eleitorais que ocorreram foram só para enganar o eleitor. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, candidato, em relação às suas propostas, eu imagino, claro, pelo que o senhor falou aí, muito bater na questão da segurança pública, que é um problemão que a gente está tendo aqui no estado do Mato Grosso. Nas demais áreas, quais são as principais propostas de maneira resumida para que o eleitor possa conhecer um pouquinho aí das propostas e seus posicionamentos? Eu esqueci seu nome. Desculpa. É Maurício. Maurício, me perdoe. É porque deu um branco aqui, eu quis perguntar, porque eu estava tentando me referir a você nesse bate-papo que a gente está tendo. Maurício, interessante, eu comecei falando do direito penal nessa entrevista com vocês aqui. Aí eu vou complementar agora essa oportunidade que eu tenho de vocês. Eu defendo, na área legislativa, que uma das nossas propostas é fazer um movimento com deputados federais e senadores do estado de Mato Grosso e com a população respaldando, para a gente mudar a Constituição e transformar o direito penal em direito penal estadual. Uma proposta. Outra proposta nossa, a mudança na Constituição. A gente viu nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro uma ingerência muito grande dos ministros do STF na administração pública. Como que isso faz? Nós temos um princípio na Constituição, que é o princípio da inércia. O juiz não pode se manifestar ali em alguma coisa se alguém provocar. O que aconteceu? Os partidos como o PSOL, o PSB, os partidos de esquerda, eles começam a provocar o STF. A pré-condição para um juiz se manifestar, seja ele de qual instância for, é que alguém provoque, que alguém peticione. Sabiamente, os partidos de esquerda foram lá e começaram a provocar o STF, e o STF começou a se imiscuir em assuntos que não é dele. Quando a gente elege o presidente para ele administrar os recursos, para ele decidir, o presidente que vai decidir, esse recurso vai para cá, esse recurso vai para lá, nós vamos fazer a obra lá de transposição do Tocantins, do Rio São Francisco, nós vamos fazer... Muitas decisões cabem ao presidente da República, o STF não tem que se imiscuir nelas. Aí, nós vimos uma ingerência muito grande do judiciário na questão política. Isso é errado. Embora eu saiba, porque eu sou muito bem formado em direito, que os poderes no Brasil não são estanques. O judiciário não só julga. O legislativo, ele também não só legisla. O legislativo faz obras através de emenda parlamentar. O legislativo julga com o ministro do STF e o presidente da República. Então eles têm atribuições que são típicas de outro poder. Mas essa ingerência do STF na administração da coisa pública está errada. E hoje, Maurício, como que funciona? Quando o ministro se aposenta, o presidente de ocasião, aquele que está no poder no momento, indica o substituto, que passa pelo Senado, e uma vez tomado posse, esse cidadão vai ficar eternamente no STF até atingir 75 anos. Uma defesa minha é uma mudança constitucional, é fazer um movimento aqui com os deputados estaduais, federais, para que os ministros do STF sejam eleitos pelo povo, 3 por região do país, e eles têm um mandato de 8 anos como senador, para eles terem responsabilidade política e jurídica com o cidadão. Vou encerrar as propostas legislativas que eu tenho mais. Quando eu falei ali do estuprador, que ele fica solto muitas vezes, em menos de 24 horas, 8 em cada 10 criminosos são soltos, e o cara, o estuprador, muitas vezes violenta a criança, qual que é a proposta do delegado Sérgio para prevenir isso?
Os nossos ouvintes não estão acompanhando, mas nós estamos aqui com um menino que fotografa para mim as minhas andanças pelas regiões, que o menino chama William. Ele nasceu em Londres, estudou na Inglaterra, e o modelo de escola é o que ele estudou lá. Qual que é? É o que eu defendo. Eu defendo a escola em tempo integral, Maurício. Porque assim, você está trabalhando, sua esposa trabalha? Não. Então digamos que sua esposa trabalhasse. Com quem que a sua esposa vai deixar o seu filho, a sua filha? No Brasil, a maior parte dos pais, mais de 90% das famílias, ganham no máximo um salário mínimo per capita. Um salário mínimo por cidadão. Não tem condição de pagar uma babá, não tem condição de pagar uma pré-escola para ficar com aquela criança. Eu defendo a escola pública em tempo integral, a creche em tempo integral e a escola pública em tempo integral para as crianças que já estão em idade escolar. Por quê? Num dos turnos, gente, essa criança, ela vai fazer as disciplinas curriculares, português, matemática, ciência, história, geografia. No segundo turno, essa criança, ela fará uma aula de informática, fará oficina de teatro, praticará um esporte, e a gente forma essa criança melhor. Todos nós temos potenciais. Você é um excelente locutor, um excelente entrevistador. Nós queremos desenvolver o potencial dessas crianças plenamente. Para aquele que tem potencial para a música, vai ter uma oportunidade de desenvolver. O que tem potencial para o teatro, vai ter uma oportunidade de se desenvolver. O que tem potencial para o basquete, a mesma coisa. Então, esse tipo de escola, ele forma melhor de um lado. E o papai e a mamãe que está lá na casa dele, ele vai saber que o seu filho não será vítima de traficante, que o seu filho não será vítima de crimes sexuais. Pasmem, pessoas. Olha, vou dar um dado para você aqui. 85% dos crimes sexuais contra crianças não são pessoas estranhas que o praticam. É o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, um primo, são pessoas do núcleo familiar, da núcleo próximo da criança. Então, quando você às vezes deixa com a avô, com a vovó, com não sei quem ali, esperando que aquela criança esteja em segurança, muitas vezes você está correndo um risco que você nem imagina. Então, esse tipo de escola elimina esse risco, porque o pai e a mãe saberá que a criança estará sendo bem informada, estará bem cuidada e estará, acima de tudo, segura. Então, Maurício, essa é uma proposta na área da educação. Ah, doutor, você não tem proposta nessa área? Não. Nós estamos aqui no estado produtor de alimentos. Aqui o Brasil, Maurício, ele alimenta 25% da população mundial. Isso dá em torno de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas. Dessa produção de alimentos que nós temos no Brasil, 35% é o Mato Grosso. Certo. Só que nós exportamos, Maurício, toda essa produção agrícola, essa produção pecuária, muitas vezes in natura. A gente não beneficia isso aqui. Então, na prática, quando a gente exporta a soja in natura, o milho in natura, nós estamos exportando emprego para a China, para o Irã, para o Iraque, para a Europa. Aí eles beneficiam lá, industrializam lá, geram empregos e renda lá. Modelo, Impasa, o grupo 2JR de Sinop, que transformam bens primários. A Impasa transforma o milho em etanol. Nesse processo, ela gera milhões em impostos, ela gera uma receita para a própria empresa gigante, ela gera empregos, mais de 400 empregos diretos e outra infinidade de indiretos. E nesse processo, ela é ambientalmente correta. O milho que sobra, depois de produzir o etanol, ele alimenta o gado. É o modelo perfeito de empresa que nós temos aqui no Mato Grosso. E nós podemos fazer isso esmagando a soja, produzindo óleo de soja, produzindo leite de soja, produzindo a carne de soja e gerando emprego aqui em Sinop, aqui no Mato Grosso, renda aqui no Mato Grosso. Vou dar um dado para você, Maurício. Só as empresas de etanol de milho,
arrecadam, movimentam a economia do Mato Grosso algo em torno de 6, 7 bilhões de reais e colocam no cofre do Estado mais de 1 bilhão de impostos. Impostos esses que vai para a pavimentação asfáltica, que vai para a saúde, que vai para a educação. Então essa prosperidade fica aqui. Então, lá na área de indústria e comércio, na industrialização, eu defendo que nós criemos políticas para industrializar a nossa produção em Sinop, gerando emprego, gerando renda, gerando prosperidade para Sinop, para Colíder, para Itaúba, para Marcelândia, para Vera, para toda a nossa região. E isso só se faz com industrialização. Vou te dar um exemplo. Como isso tudo é importante, Maurício. E você, eleitor, pelo amor de Deus, pare de ser enganado e pare de ser inocente. Vote em alguém com competência e compromisso com você. Vou dar um exemplo. As pessoas, o conhecimento está disponível. As pessoas não usufruem dele porque não quer. A Inglaterra, e nós estamos falando do agronegócio, nós não somos o maior produtor de algodão do Brasil? Sim. No Mato Grosso? Sim. Desse algodão produzido aqui no Mato Grosso, nós não industrializamos nada aqui. As empresas que temos aqui é apenas para descaroçar o algodão e nós vendemos a fibra in natura. Um percentual nós vendemos para São Paulo e um percentual para Minas. Esse percentual é industrializado nessas duas cidades. Mas a grande maioria do nosso algodão, ele é vendido para a Europa. Aí você já foi numa loja aí, Maurício, e alguém falou assim para você, não, esse algodão aqui é egípcio. Essa camisa é de algodão egípcio. Eu tenho uma raiva disso, cara. Você não tem noção do ódio que eu tenho disso. É algodão mato-grossense, beneficiado, transformado em tecido, em camisa no Egito, para vender para você aqui muito mais caro. Algodão egípcio, uma ova. É algodão mato-grossense, gerando emprego no Egito e vendido mais caro até com uma certa elegância, pro Maurício, pro delegado Sérgio, pras pessoas aqui no Mato Grosso. Aí você compra uma camisa de R$400, o cara fala logo que o algodão é egípcio. O algodão é mato-grossense, beneficiado no Egito. Então, aí eu falo pra você, e por que eu tô dando esse exemplo, Maurício? Veja comigo, a Inglaterra, quando começou a beneficiar a lã e produzir tecidos, que foi uma das molas de desenvolvimento da Inglaterra, um dos setores que ajudou a Inglaterra a ficar rica, quando ela começou a produzir tecido, eles não eram o país com maior tecnologia na produção de tecido. Era a Índia. E a Inglaterra comprava quase 50% do tecido da Índia. E a Índia tinha a melhor tecnologia, as pessoas mais competentes para produzir aquele algodão. A Inglaterra notou que se eles continuassem sendo apenas produtores primários, produzindo apenas bens como o algodão in natura, como a soja in natura, como esses produtos que a gente do setor primário, eles nunca iriam enriquecer. Sabe o que a Inglaterra fez? Ela começou a contratar pessoas para desenvolver máquinas, começou a proibir a exportação de lã e de algodão, as outras coisas, e começou a desenvolver a tecnologia no território. Eles adotaram uma política tão interessante que em menos de 100 anos, eles boicotaram a Índia. Em menos de 100 anos, essa relação inverteu. A Índia, que era o produtor técnico mais avançado, começou a exportar a matéria-prima, a Inglaterra beneficiar, gerando emprego e renda na Inglaterra. Em menos de 100 anos, a Inglaterra se tornou uma potência e a Índia ficou pobre. Então, o que eu estou dizendo para você que as pessoas precisam ter conhecimento para representar o cidadão. Sem dúvida. Porque senão chega lá na Assembleia, chega no Congresso, esse cidadão aqui, embora tenha boa fé, vontade, não sabe nem o que fazer. Então, eu sei o que fazer na área de industrialização, tem experiências de outros países para a gente colocar em prática. Então, eu tenho propostas em cada área do serviço público. Na área da saúde. Veja, nós, durante muito tempo, e você vai fazer perguntas depois. Sim. Na área da saúde. Na área da saúde, nós adotamos um modelo que é um modelo inglês. Qual que é o modelo inglês? É o que o governo constrói o hospital, ele compra a maca, ele compra a cama, ele compra o maquinário, ele compra o medicamento, ele compra e investe no setor público, ele contrata o médico. Esse é o modelo inglês. Inglês, não estou falando americano. Preste atenção. É o modelo europeu. Tá. Europeu. Esse modelo, aí você fala assim, mas o SUS não fomos nós que inventamos. Não. Nós só universalizamos ele. Talvez nós conseguimos colocar ele para todo mundo mais rápido que os outros países.
Mas o investimento nosso ainda é pequeno. Esse modelo, por que dá certo em outros países esse modelo que nós temos do SUS no Brasil? Aí entra uma figura que é culpa dos políticos e que o eleitor tem que prestar atenção. Quando o grande gargalo nosso é que o político nosso, o desonesto, ele rouba na construção do hospital, ele rouba na compra do medicamento, ele corrompe na compra da cama, ele corrompe na compra do tomógrafo, ele corrompe em tudo. Aí, aquilo que dava para fazer 100 cirurgias, por exemplo, vai dar para fazer 20 porque está pagando um preço muito alto da corrupção. Então, o eleitor, aí eu chamo a atenção do eleitor novamente. Se você não prestar atenção nos deputados estaduais e federais que você elege, nós vamos ter sempre dificuldade. Cito o exemplo, estava em Colíder, um senhor falou, meu pai precisa fazer uma cirurgia das válvulas do coração, que ele colocou os stents lá, há 10 anos, tem que trocar, algo assim, e ele está na fila, e se ele não trocar, ele vai morrer. Uma cirurgia dessa na iniciativa privada custa R$100 mil. No setor público, ela é gratuita para o cidadão, só que a fila demora. Aí, quando o cara corrompe, quando ele desvia R$100 mil da saúde, da educação, da segurança, pode ser que uma pessoa morra por não conseguir fazer uma cirurgia, e enquanto um político se enriqueceu com aquilo ali. Aí você fala assim, o único modelo é esse, delegado? Não. Os americanos, eles investem mais em saúde pública, e eu acho que nós erramos no modelo que nós copiamos, porque o americano, você não vê o hospital público, o governo não vê, mas ele subsidia o plano de saúde. Então as pessoas que ganham menos nos Estados Unidos, o governo, vamos dar exemplo, o cara ganha um salário, o plano de saúde dele ficou R$300, R$400, ele vai pagar 50, o governo paga 300. Mas ele vai ter que pagar uma partezinha, porque ele tem que ser responsável, pelo menos, com a partezinha que ele é obrigado a pagar. O cara ganha 2 salários, o governo paga 200. O cara ganha 10 salários, aí o governo já não paga. Ganhou 5 salários, o governo paga metade. Até um limite que o subsídio, quando o cara já tem uma renda melhor, ele se vira pagar o plano. Mas o governo americano investe em mais ou menos $2.000 por cidadão na saúde pública, que é desse subsídio. Então o governo não contrata médico, o governo não constrói hospitais. Todos são atendidos, é o modelo do plano de saúde e do seguro de saúde. Todos são atendidos em hospitais particulares. Talvez no Brasil, porque essa formação do caráter do brasileiro, quando você lê Sérgio Buarque de Holanda lá, você vai falar assim, nós levamos o homem cordial, nós contribuímos com o homem cordial na formação do caráter do ser humano no mundo. Só que esse homem cordial também, ele precisa melhorar muito o caráter dele. Nós precisamos que as pessoas sejam honestas e cobrem que os políticos também sejam honestos. Eu tenho andado nas ruas. Quantas vezes eu fui abordado por pessoas pedindo, me dá R$50, eu coloco o adesivo seu no carro, mas você paga o combustível? Isso aí é uma vergonha. Isso é o eleitor querendo corromper o político. Como que nós vamos mudar o país se o eleitor, ele tá querendo corromper o cara? Aí vai ter gente que vai pagar, que vai comprar o voto. Só que aí, amanhã, esse cara é o mesmo que vai roubar o dinheiro, que vai matar o cara lá que não conseguiu fazer a cirurgia do coração. Então, gente, de um lado, consciência. Do outro, eleger pessoas com capacidade, honestidade e consciência. Não tem segredo. Então eu tenho propostas em todas as áreas para fazer. Então estou apto a debater com vocês, a apresentar, porque quando eu me dispus a ser candidato, eu fui lá, o que eu fiz? Lá em 2018, quando disputei a primeira eleição, eu fui me preparar. Certo. Eu fiquei quase um ano estudei economia, estudei saúde pública, estudei lixo. Eu debati quando eu fui candidato a prefeito em Sinop. Sim. Um modelo que transforma o lixo em energia elétrica e as pessoas mais pobres têm subsídio na conta de energia. Só que esse nosso projeto não vai ser colocado em prática porque o delegado Sérgio não conseguiu chegar a ser eleito prefeito. Bom, falar um pouquinho de BR-163, delegado. A gente sabe que tem a questão econômica, a questão de escoamento da produção, mas o grande obstáculo é a questão, e a gente tem que falar, é a perda de vidas na BR, conhecida BR-163 como a BR da morte.
A gente teve uma troca de gestão aí, né, de uma concessionária, agora se descobriu que esse prazo, que a primeira era muito otimista, iria mudar e já ia começar as obras, não vai ser assim, vão ter 3 ou 4 anos pela frente com aumento de tarifa de pedágio. De que maneira? A gente sabe que o deputado estadual não vai interferir na gerência propriamente dessa obra, mas tem o poder de cobrar, né, de fazer pressão para que as coisas andem mais rápido. De que maneira o senhor pretende atuar para essa obra finalmente sair do papel, essa duplicação, delegado? Eu fico muito feliz com a pergunta. Eu não tenho falado muito sobre a BR-163. Sabe por quê? Sendo franquíssimo. Porque essa BR-163 já elegeu o governador, já elegeu o deputado estadual, já elegeu o deputado federal, já elegeu prefeito, já elegeu um monte de gente essa BR-163. E me parece uma certa hipocrisia dos políticos, principalmente dos mais incompetentes, que não tem nada pra falar, aí ele fala, o 63. Olha, gente, eu viajo nessa 163 já há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, ela é uma estrada problemática. E os políticos aí, perdoem-me aqui, há algum tempo atrás, vários sinopenses perderam a vida aqui nas proximidades, inclusive uma professora. Me compadeci com eles. E eu acho que o ato mais respeitoso meu, naqueles dias, foi não falar sobre a BR-163. Sabe por quê? O que surgiu de Urubu ali, de pessoas que, quando o cara foi lá falar sobre aquele acidente, Maurício, ele não foi lá falar porque ele tá preocupado com a vida, não. Porque nós temos candidato a deputado federal, a senador, cara, nós temos políticos aí que estão há 30 anos na coisa, tem 30 anos de mandato. Quer dizer que ele só se preocupou agora, na hora da eleição, com a BR-163, e nos outros 30 anos. Nós temos 30 anos de mandato, nós temos aqui no nosso município, pessoas que têm 3 mandatos de vereador, outros têm 4 mandatos de deputado estadual, outros têm tantos mandatos no estado inteiro. Tem cara lá na Assembleia Legislativa lá de Cuiabá que tá falando da BR-163, nunca veio aqui no Nortão, só vem aqui no Nortão na época da eleição. Aí que eu falo, cidadão, votem gente daqui. Vou falar sobre a BR-163 agora. Eu só falo sobre quando eu sou perguntado, então agora eu vou falar. A BR-163, ela passou por um processo de licitação no governo do presidente do PT. E nesse governo, a empresa que ganhou a licitação da BR-163, a Rota do Oeste, que é de um grupo da Odebrecht, era uma empresa envolvida em esquemas de corrupção lá na Lava Jato, foi detectado, o dono da Odebrecht foi preso. E esses caras não tinham compromisso com a população, eles tinham compromisso de ganhar dinheiro explorando a população. Já passou da hora dessa BR estar duplicada ou até triplicada. Não só para salvar vidas, mas para também que a produção mato-grossense chegue mais barata aos portos. Então, nós temos de um lado a questão da segurança viária, o fluxo de caminhões e veículos nessa BR. Eu mesmo, vou dar um exemplo, quando eu disputei a primeira eleição aqui para deputado estadual, por conta dessa contundência minha na fala, me removeram para Itaúba. Minha esposa estava grávida, eu ficava indo e voltando todo dia para Itaúba. Em algumas dessas vezes, eu fui jogado para fora da pista. E eu tive que parar para me acalmar, porque as pernas estavam tremendo, em ultrapassagem de carretas, que jogam os carros pequenos, os motociclistas para fora da pista. Só não capotei o carro, porque tinha uma área de escape. Em 2 ou 3 vezes foi assim. Aí, aqui nós temos que duplicar, mas nós também temos que investir em ferrovia. Mais uma vez, olha, no começo, todas as propostas que eu faço, ela tem um porquê. No começo da nossa conversa, eu falei do STF. Certo. A previsão da construção das ferrovias tem um processo de licitação que está parado por uma decisão de um ministro do STF, porque tem uma área ali, um sítio arqueológico indígena. Cara, vamos desenvolver esse país, nós precisamos gerar emprego para as pessoas. Então passa pela mudança no STF, passa pela mudança na legislação e passa pela mudança pelos políticos. Recursos tem para fazer essa duplicação. E não precisa nem ser recurso privado. Se você der essa BR, se não der essa concessão para você, Maurício, essa concessão desses 1.000 quilômetros, vou colocar de 1.000 quilômetros, daqui de Sinop até Rondonópolis, ou até a divisa do Mato Grosso do Sul, só o que você vai ganhar por ano dá quase 2 bilhões por ano. Com 3 anos,
Se você poderia comprometer, fazer um empréstimo, porque você ganhou a concessão, a sua empresa poderia fazer esse empréstimo, em 2 anos você terminaria essa obra, e ainda assim, a sua empresa ia ganhar durante 30 anos 2 bilhões por ano de recursos, para gastar meia dúzia de reais ali, se você fizer uma obra boa de duplicação, ela não vai te dar problema de ter que remendar, de consertar toda hora. Você teria 30 anos recebendo 2 bilhões de reais de pedágio por ano. Nem os seus bisnetos, tataranetos conseguiriam gastar o recurso que você ganhou com a sua empresa ali. Então, na verdade, isso é uma vergonha que os políticos já deveriam ter coibido. O deputado estadual, embora não esteja sob a ingerência dele aquele contrato, ele pode sim mobilizar a população, o governador pode mobilizar a população, nós podemos ir os deputados estaduais podem ir ao DENIT, ao Ministério da Infraestrutura e exigir. Sabe de que o político mais tem medo? De perder voto. Então, quando a população vai lá e bate na porta dele, nós precisamos arrumar, ele dá um jeito, ele se vira. Mas enquanto você deixar para os políticos virem fazer vídeo, explorarem a desgraça dos outros, a tragédia da vida das outras pessoas, porque, na verdade, quando ele faz um vídeo ali nas vésperas do pleito eleitoral, na BR-163, falando sobre isso, logo após um acidente, ele não está defendendo a população, ele está explorando a desgraça alheia. Então, eu não concordo com isso. Tem cara que tem 30 anos aí no poder, nós precisamos renovar a nossa Assembleia Legislativa. Então eu peço para vocês que votem no delegado Sérgio, 11123 nosso número, nos ajudem a chegar lá. Nós temos propostas em todas as áreas, inclusive na infraestrutura. Olha, aqui nesse caso, eu vou dar um exemplo. Certo. O modelo de concessão do Tarcísio, ele é muito mais lógico, porque ele faz com que as empresas investam recursos próprios e cobrem o pedágio conforme a lei de mercado. Então você acaba com aquela questão da corrupção, aqueles contratos. E outra, vou dar um exemplo, outra coisa que ela tinha que fazer. Você já notou, eu não vou dizer nome de ninguém, que muitos empresários, muitos políticos são prefeitos, vereadores, deputados e tem empresa de concessão? Sem dúvida. Um é concessionário de uma BR, outro é concessionário de balsas. Será que é normal isso? Será que o cara ser político e ser concessionário do serviço público é certo? Eu acho que quando o cara resolve ser político, ele e a família dele, ele tem que optar. Ou ele é empresário ou ele é político. Porque há conflito de interesse. Se eu vou licitar uma obra, eu sou o ente público, eu sou deputado, a minha empresa não pode concorrer naquela obra que o governo está pagando. Porque senão, daqui a pouco, eu estou pagando para construir uma estrada e eu pago 2, 3 vezes o valor, porque o contratante e o contratado, na prática, são a mesma pessoa. Sem dúvida. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo, delegado, vamos falar um pouquinho de saúde, né? Vamos falar sobre a questão da centralização, da descentralização de verbas para a saúde. Na sua opinião, seria melhor centralizar as verbas, caso o senhor seja eleito e conseguisse verbas aí para a nossa região, centralizar aqui em Sinop, aumentar a nossa capacidade de absorção, especialidades e tudo mais, ou fortalecer essas micro-regiões para que não desabasse tudo aqui em Sinop? Como é que o senhor vê essa questão, delegado? Olha, a questão de alguns setores, como a especialidade de cirurgias, exames complexos, de alta complexidade, é melhor centralizar. Aqueles recursos para... aquelas questões mais simples, como pequenas cirurgias, atendimentos menos complexos, esses recursos é melhor chegar lá na ponta, porque não dá para você exigir que o cidadão lá de União do Sul venha para Sinop para ele ter um atendimento mais simples. Agora, uma tomografia não compensa o preço de um tomógrafo, de um aparelho de ressonância magnética, o preço de uma cirurgia cardíaca com a estrutura de UTI, de médicos ali, não é para atender um contingente populacional muito pequeno, não é adequado. A alta complexidade é melhor centralizar.
A baixa complexidade é melhor chegar na ponta no pequeno município. Então, no pequeno município, para a baixa complexidade, o recurso tem que chegar lá no pequeno município. Na alta complexidade, é melhor você regionalizar os hospitais e atender toda uma região numa cidade como Sinop, como Sorriso, como Alta Floresta, como Cuiabá, regionalizar nas maiores cidades, que você vai ter uma melhor infraestrutura e uma melhor logística para atender. O que acontece, olha, nós batemos muito na questão moral, na questão da corrupção, mas é uma verdade. Olha, os governos, muitas vezes eles compram o exame. Mais uma vez, eu falo, é um pecado, né? Porque a melhor eleição, eu disputei a prefeitura aqui, eu defendi uma coisa muito clara, que é o seguinte: vamos montar centros especializados de exames, cirurgias, para atender alta complexidade em cidades como Sinop? Vamos. Você compra 10 tomógrafos, se fosse necessário, estou dando número, vamos colocar 5 tomógrafos. Se você continuar pagando aí por uma ressonância magnética R$ 1.500 por exame, quando você fizer 3.000 exames daquele, você já pagou 4.000 exames, você já pagou o aparelho. Então compensa muito mais o Estado montar aquela estrutura, com quantos aparelhos forem necessários, investir em tecnologia para não precisar contratar tanto pessoal, porque o peso da contratação de servidores especializados, como médicos, especialistas, é muito pesado. Então vamos investir em tecnologia para a gente ter menos gente trabalhando com melhores resultados. Então, respondendo a sua pergunta, para alta complexidade é melhor centralizar os recursos em cidades maiores. Para baixa complexidade, média e baixa complexidade, talvez vamos dividir alguns procedimentos para cada cidade. Mas para baixa complexidade, cada cidade tem que atender, então nós temos que esse recurso chegue na ponta também. Então, é difícil falar assim, definir, é melhor centralizar, melhor não descentralizar. Para cada atividade tem uma peculiaridade. Então, a minha resposta é essa. Para alta complexidade, centraliza. Para baixa complexidade, o recurso tem que chegar lá na ponta nos municípios pequenos. Bom, senhoras e senhores, esse foi o delegado Sérgio, candidato a deputado estadual. O delegado, quero agradecer a sua gentileza, bater esse papo conosco, mostrar um pouquinho das suas propostas, seus posicionamentos, e deixo agora o espaço aberto para você conversar com o seu eleitor, né, trocar suas últimas ideias com eles, para que você possa aí se despedir da nossa audiência. Quero agradecer aqui ao Maurício, a todos os funcionários, ouvintes da Meridional, que possibilitaram esse momento do delegado Sérgio aqui na rádio, que nossa mensagem chegue. Eu espero que essa mensagem, Maurício, consiga chegar. A minha campanha é muito modesta e eu me posiciono muito claro. E às vezes isso faz que até dentro da política eu seja perseguido. Então a minha campanha é modesta. Muitas vezes o partido não consegue me ajudar a chegar. Aí eu tenho uma mensagem consistente, boa para o cidadão, de cada coisa, e às vezes ela não chega. Então quero pedir para você, eleitor, aquela pessoa que acredita nas nossas propostas, por favor, vote 11123, ajude a nossa mensagem chegar a todos os cidadãos aqui de Sinop e da região. Compartilhe lá no nosso Instagram, na sua rede social, o vídeo da proposta da Escola de Tempo Integral, compartilhe o vídeo da industrialização, compartilhe o nosso santinho, para que as pessoas saibam o número 11123 do delegado Sérgio. Nos ajude a chegar lá, nós temos boas ideias, irei representar você com muita dignidade e competência na Assembleia Legislativa, para que você possa ter um deputado do Nortão comprometido com a educação, com a segurança, com a qualidade de vida aqui do Nortão. Hoje eu sou da área da segurança e nós não falamos da segurança pública. Nós não dissemos, por exemplo, Maurício, que aqui nós temos, a nossa região é a 4ª maior em população e apenas a 13ª em número de policiais civis e militares. Então eu quero pedir para você, por favor, ajude o delegado Sérgio a chegar lá, 11123, compartilhe e nós vamos representar todo o norte do estado na Assembleia Legislativa. Eleições 2022, na Meridional FM.